Meus irmãos, saudações de paz, a paz do Senhor para todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que me é concedida de estar aqui pela primeira vez. Me sinto honrado. Sabemos que isso é uma riqueza de Deus, você ter o privilégio de ministrar a palavra do Senhor nesse grande templo, nessa igreja tão linda e tão abençoada. Glória a Deus. Agradeço a Deus, como também o pastor presidente, pastor Ivelto, prazer em conhecê-lo, ao Messinho, aos demais obreiros, meus irmãos que fazem esta obra, que estamos aqui ombreados nesta missão tão importante, tão imperativa, que é a pregação do Evangelho, anunciando as boas novas e ver vidas e famílias sendo salvas. Que bom! Você está no melhor lugar que você poderia estar na noite de hoje. Você está na casa de Deus. Todo culto, para ser culto, tem que ter duas coisas. Todo culto, para ser culto, tem que ter louvor e tem que ter palavra. Louvor e palavra. Na hora do louvor, a igreja alegra o coração de Deus. Porém, na hora da palavra, é Deus alegrando o coração da igreja. E eu tenho uma palavra do Senhor para esta igreja. Não vou me demorar muito, a mensagem é pequena, mas é importante. A igreja pode ser pequena, mas se Deus fala nela grandes coisas, já basta. Eu convido a você a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4, que diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo. Toda a igreja, 1, 2, 3. Mais uma vez. Outra vez. Amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, cumprindo-se a promessa, a palavra, e somos sabedores que aquilo que Deus promete com a boca, Ele cumpre com as suas mãos, demonstrou sua fidelidade mediante aquilo que havia pronunciado há muito tempo atrás. Deus não se atrasa, o que sai da sua boca é verdade. Jesus já dizia: em verdade eu vos digo, porque o que eu falo, eu assino embaixo, é decreto. E cumpriu-se o tempo que não era dos discípulos, apenas pertencia aos discípulos a fé de invocar uma promessa dada por Deus àqueles que o buscassem tal promessa. Deus é cheio de promessas. E uma das mais gloriosas que o cristão pode desfrutar é a promessa de revestimento do poder. Esse poder que emana dos altos céus, que nutre a nossa alma, que fortalece o nosso espírito, que revigora ao cansado, que traz luz para a nossa mente, fogo para o nosso coração, é uma das grandes, gloriosas promessas dadas por Deus a nós. É como se Deus dissesse: eu quero o meu povo forte. Meu povo não deve ser fraco, nanico, anêmico, desnutrido, sem vitaminas e nutrientes espirituais na alma dos meus filhos. Eu quero ver o meu povo forte, erguido, com o joelho no chão, mas o glória a Deus na boca, com lágrima nos olhos, mas reconhecendo que eu sou o Senhor. Deus não quer uma igreja grande e rica, Deus quer uma igreja fiel e forte.
Porém, se essa igreja fiel e forte proclamar o Evangelho, é natural, mediante o sobrenatural, que milhares, centenas e dezenas de almas se renderão ao Senhor Jesus. O resultado desta igreja é visto pela pregação do Evangelho, aonde Deus foi acrescentando o seu povo e a cada vez mais prosperando o seu povo espiritualmente. E por isso, aqui estamos, rendendo ao Senhor plena graça e dizendo: continua derramando esse poder sobre nós. Nesse dia da promessa do Espírito Santo, que se cumpriu pela iniciativa de Deus, porém pela clemência, pela oração. E aqui quero dar uma dica para você: Deus tem algumas promessas que serão cumpridas após você levantar a sua voz em oração. Algumas coisas precisam ser desentupidas, alguns poços estão entulhados, mas com o clamor daquele que viu em Deus a capacidade de fazer o que nós não podemos fazer, de realizar aquilo que nossas mãos não podem realizar, através dessa oração, Deus vai desentupir os poços. E cumpre-se nesse dia uma promessa notável. Foi um dia marcado pela vinda do revestimento do Espírito Santo. Os que estavam reunidos, os que estavam no mesmo lugar, os que estavam disciplinados e organizados, pois Deus assim trabalha na disciplina e na organização. Por isso que algumas coisas para Deus fazer em ti, tu precisa primeiro organizar a tua vida, resolver as pendências, colocar a casa em ordem. Eles se reúnem e a Bíblia diz, palavra de Deus diz, e foram cheios, porque se cumpriu o dia, foram cheios. Parece que Deus não abençoa na medida do contra-gota. Deus quer encher, quer tomar, Ele quer nos adornar, preencher o espaço vazio. Porém Deus só enche quem está vazio, esquecido do mundo, largado com as coisas que não agradam ao Senhor. Aí o Espírito Santo encontra espaço dentro deste vaso, dentro desse cristão. Pedimos a Deus: Senhor, nos enche, como aquela mulher que o credor foi levar os seus 2 filhos para serem escravos, e o profeta disse: vai, pede para ti vasos emprestados, não poucos, vasos vazios, porque Deus vai encher. E quando nós nos apresentamos assim, como vasos vazios, o propósito de Deus é encher, e Ele enche daquilo que Ele tem de melhor para fazer dentro de nós. Ele enche de alegria, de paz, de contentamento, robustez, de consolo. Ele nos enche de uma forma, meus irmãos, que não encontramos alegria tão grande como nós encontramos na presença de Deus. Aleluia. E essa promessa foi dita dizendo assim: olha, ficai em Jerusalém, mantenham a posição de vocês, não dê lugar ao diabo, mantenha a posição de vocês, porque o céu, para te achar, ele tem um endereço. Não precisa sair do endereço, por mais difícil e complicado que esse endereço que você esteja, seja ruim. Deus te acha no endereço. E às vezes, para Deus fazer as melhores coisas que Ele tem para fazer, Ele sempre faz nos lugares mais difíceis que Ele permite na nossa vida. Ora, Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Deus disse: não, Daniel, eu achei um lugar bom para tu estar. Qual é? Dentro da cova, porque é lá que eu me revelarei, não fora, mas eu me revelarei dentro. Deus poderia ter evitado que José fosse para a cisterna, fosse tentado, assediado na casa de Potifar.
Deus poderia ter evitado tudo isso na vida de José. Apenas deu um sonho para ele, porque Deus, para fazer grandes coisas na tua vida, não precisa falar muito contigo. Às vezes Deus fala pouco, mas o que acontece é grande. É como se Deus dissesse assim, para o crente cheio do Espírito Santo, ele entende quando Deus fala com ele. Um ponto é Chico e um risco é Francisco. E Deus havia dado para José um sonho de um negócio de um feixe diante dos seus irmãos. E os feixes dos seus irmãos se curvavam perante o feixe de José. E o feixe de José levantou-se, ficou todo amostradinho. Aí ele sonhou outro e disse: eu vi o sol e a lua e as estrelas. Jacó cantou a bola e disse: tu está dizendo que eu e tua mãe e toda a minha casa vai se curvar perante ti? Esse foi o sonho. E a promessa de Deus se cumpre literalmente. Por quê? Perceba-se que Deus não falou muito com José, só deu um sonho. E quem alimenta esse sonho, essa promessa dentro de cada um de nós, é o Espírito Santo que habita na vida do crente, que torna essa promessa viva, gloriosa, que nos entusiasma, que nos motiva. Glória a Deus por isso. Você não vê nenhuma vez Deus falando com José: eu sou contigo, José. Não está escrito, mas aquilo que José não ouviu, a palavra de Deus escreveu. A palavra de Deus, há um registro dizendo: e Deus era com José. Segure na mão do seu irmão, diga: talvez nós não escutamos algumas promessas que Deus tem na nossa vida, mas repita comigo: ainda que os meus ouvidos, ainda que os nossos ouvidos não tiveram o prazer de escutar a promessa, há uma promessa de Deus sem que a gente tenha escutado tais promessas. Levante a mão e dê glória a Deus. E essa promessa foi feita em Atos, e dizendo assim: ficar em Jerusalém, vocês têm uma posição. Pastor, mas eu estou zangado aonde eu estou. Fique na sua posição zangado. Mas eu estou triste, a minha posição é ruim. Fique triste na sua posição. Se eu te disser que a tua posição, ela é melhor do que o do jeito que tu está, porque no lugar que Deus coloca é altos e baixos. Uma hora está triste, uma hora se alegra, uma hora canta, uma hora marcha, uma hora evangeliza, uma hora chora, uma hora pensa em muitas coisas. E Deus disse assim: fica na tua posição, triste, alegre, chorando, não importa, fica no teu lugar. E é assim, coração de pastor, coração de obreiro é assim. E o Espírito Santo dentro dele. O médico chegou e disse assim: meu filho, falando com o pastor, o seu coração está meio doente, e eu vou lhe dar um conselho. O médico falando: você não pode nem se alegrar demais e nem chorar demais. Aí o médico perguntou: qual é a sua profissão? E o pastor falou: eu sou pastor. Agora, Senhor, na igreja tem hora que a gente chora muito, tem hora que eu me alegro. Ou eu vou morrer chorando, ou eu vou morrer me alegrando. Porque o pastor de manhã, às vezes ele está no velório, chorando com a família, e de noite está no culto celebrando. É a vida do cristão. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é. Mas Deus está dizendo: sua posição é importante, porque aí é o centro da minha vontade para com a tua vida. Levante a mão. Não saia da posição que Deus te colocou. Não arreda o pé da posição que Deus te colocou. Não saia da igreja que Deus te colocou. Se Deus fez promessas a ti neste lugar, é aqui que Ele vai te exaltar, é aqui que Ele vai te abençoar, é aqui que as promessas dele serão cumpridas. Ficai em Jerusalém, até que do alto
sejais revestidos pelo poder. E o crente tem que ter essas duas coisas, poder e autoridade. O que é poder e autoridade? É o revestimento do crente. Autoridade, vamos supor, que eu dê um exemplo para os irmãos entenderem. Autoridade é a farda do policial, do major, do coronel, do tenente, do oficial da polícia. É a farda dele. Você conhece, ali tem uma autoridade. Suas estrelas sobre os seus ombros, que ele carrega, o seu ofício, é uma autoridade. E aonde está o poder? Na sua arma. Um soldado não sobe na favela do Rio de Janeiro desarmado, só com a farda. Ele não pode ter só autoridade. Ele precisa ter o quê? Poder. Ele precisa ter o quê? Poder. E aonde está o poder dele? Na arma. Foi isso que Cristo queria dizer para nós. Olha, vocês serão cheios do meu Espírito, eu vou derramar sobre vocês, porque não é coisa fabricada pelo homem. O avivamento não pertence à agenda humana, não é o calendário dos homens que fazem com que as minhas promessas sejam cumpridas. Eu vou derramar esse poder e ao mesmo tempo vou dar autoridade para vocês. E essa autoridade que eu dou para vocês vem da luz que emana, que dissipa as trevas, que dizima as coisas do diabo. Eu vou dar luz para vocês. Esse lugar, além das lâmpadas que estão iluminando esse templo muito bem, existe uma luz espiritual que refugie. Existe uma luz espiritual que as trevas não podem predominar e prevalecer. E essa luz é de um fogo espiritual, é de uma presença do Espírito Santo, porque em cada crente há uma fagulha desse poder, há uma fagulha dessa brasa viva que é acesa na vida de cada crente. É o fogo, é a presença do Espírito Santo. E ele disse: eu vos dei poder e autoridade para repreender quem? O diabo, os demônios, as enfermidades, os males e as mazelas. Repreender as afrontas e as astutas ciladas do diabo. Eu levantei vocês para desfazer as obras do diabo. E por isso que a igreja está o quê? Em batalhas. A igreja está em quê? Viva, coesa, alegre, cantando, salmodiando, se alegrando na presença de Deus. É mais ou menos uma história, e isso aqui é uma história. Chegou dois demônios, um para conversar com o outro. Um demônio estava todo arrumado e o outro demônio estava todo tostado, todo queimado, pura enxofre. Aí um demônio foi conversar com o outro e disse assim: tu vem da onde? Demônio falando com o demônio. Aí o mais arrumado disse: rapaz, eu venho do culto. Eu fui para a igreja. Ah, rapaz, aquela igreja é boa. Lá o povo não glorifica, ninguém cantou. Os cânticos dele é tudo desconjuntado. É um povo meio atrapalhado, zangado. É um povo brigado. É um povo que não oferta. É um povo tudo feio lá. Eu gostei daquela igreja. Eu achei bom. O demônio falando que gostou daquela igreja, porque era fria. Aí ele perguntou para o outro que estava todo queimado: e tu, rei, da onde? Aí o demônio disse: rapaz, eu também ri do culto. Foi mesmo, foi. Eu fui para a igreja. Na hora que eu passei na calçada da igreja, eu fui meter a besta de entrar dentro do templo. Na hora que eu vou entrando, tinha uma irmã do cabelo branco, aquelas de cocó, raiz mesmo, da Assembleia de Deus. Na hora que eu entrei, ela disse assim: queima ele, Jesus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Repreenda agora os demônios que se levantaram contra a tua casa. Repreenda agora a força do diabo que se levantou contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua empresa, a tua loja, contra a tua saúde. Repreenda agora, diga: queima ele, queima ele, queima ele, queima ele. Só quem acredita, levante a mão para o céu, dá uma rachada de glória. Dá uma rachada de glória.
Declabrasteuri, declabrasteuri, bideuri. Aiô, cantou, brequeturi, biclabrasai. Sebele provadaragas. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que isso? Porque a vida cristã não pode ser vivida longe da plenitude do Espírito. Não pode. Senão a gente fracassa, a gente tomba, a gente peca. E a nossa carne é doida para pecar. Ela gosta do pecado. É por isso que eu quero dizer para vocês, falando de carne, nós temos 3 inimigos. Nós temos o diabo, nós temos a carne, e nós temos o quê? O mundo. A Bíblia diz que o mundo a gente vence pela fé, o diabo resistindo a ele. E a carne? A carne é vigilância, consagração. A carne se vence quando se capacita-se pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos enche. Mais Espírito de Deus, menos carne, menos vontade, menos coisas a carne vai nos impulsionar a fazer. Porém, eu quero dizer para a igreja que tem 2 coisas que Jesus nos libertou, porém falta uma que Ele não nos libertou ainda. Primeira, Jesus nos libertou da pena do pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus nos libertou disso. A Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso salário agora, com Jesus, que é a vida eterna. Olha, Jesus nos libertou do salário do pecado. Segundo, Jesus nos libertou da força do pecado. Antes nós pecávamos, eram costumais, pecadores, inconvertidos, longe de Deus, sem temor algum. Jesus nos libertou da força do pecado, nos fez uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Andava todo malamanhado, agora anda bonitinho. Andava toda ridícula, parecia uma chita. Agora está uma santa serva do Senhor. Ajeitou o cabelo, ajeitou o vestido, ajeitou os dentes. Dá um sorriso para Jesus. Andava todo torto, cachorro lambia a boca no meio do mundo. E agora? Agora é um obreiro, é um servo de Deus, anda direito. Porém tem a terceira coisa que Jesus não nos libertou ainda. O que é? Do corpo do pecado. E esse corpo, o apóstolo Paulo disse assim: maldito homem, maldito, eu sou um homem miserável, que habito no corpo onde há o pecado. O bem que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Há uma lei, há uma guerra dentro de nós. E Jesus só vai libertar o corpo do pecado quando Ele voltar. E eu pergunto, Ele está voltando, sim ou não? Há sinais. Mas Ele diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Oh glória! Ele diz que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E é isso que nós temos, essa promessa de Deus. O tempo do fim está próximo, profecia se cumprindo, os homens brincando de bomba atômica, tudo com o dedo. Aquele gordinho lá da Coreia do Norte, nada contra os gordinhos, lá da Coreia do Norte, falou para o Donald Trump, tempos atrás, dizendo que ele tinha um botão, que se ele apertasse, Nova York inteira afundava. Aí o Donald Trump, que é mais doido ainda, disse: porra, eu tenho um botão aqui que é maior do que o teu.
Aí eu vejo Deus, pastor Erivelto, olhando para tudo isso e Deus dizendo: e o meu botão? Pega na mão da tua irmã, do teu irmão, e diz para ele: é Deus quem manda, meu irmão. Diga comigo: a gente vota, mas é Deus é quem governa. Aleluia! Jesus não queria que os seus discípulos ficassem órfãos. A presença de Jesus era importante, era crucial, e nós não queremos nos afastar da presença dele. É importantíssima. E naquele momento que os discípulos andavam com Jesus, viram Jesus fazendo diversos milagres, prodígios, maravilhas, vindo as promessas se cumprindo, viu coisas preciosas, os discípulos, suas mensagens, suas pregações. Pedro viu ele sendo preso, os discípulos viu sendo ele maltratado, vilipendiado, ultrajado, mas ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus havia falado repetidamente que ao terceiro dia ele ressuscitaria, porém ele disse assim: olha, eu vou cumprir a minha missão. Jesus passou 33 anos sobre essa terra, meu irmão. Nem ele aguentou muito. Por isso que o céu é o lugar do crente. 33 anos ele passou aqui e viveu muito, e disse: vou subir para o lugar melhor, mas vou enviar outro Consolador, porque eu não vou deixar o meu povo só, eu vou deixar o meu povo bem acompanhado. Mas não vai andar do lado não, ele vai andar dentro de vocês. Eu vou ministrar sobre vocês o meu Espírito, diz o Senhor. É como um penhor, é como uma garantia. Mas eu dou um recado para vocês: não entristeçam o Espírito Santo. E vou dar um recado para vocês: não blasfemem contra Ele, porque é Ele quem vai convencer vocês dos pecados. É Ele quem vai despertar você na oração. É Ele quem vai mostrar para você que você está errado. É Ele quem vai distribuir dons espirituais. É Ele quem vai tocar no coração do pobre pecador. É Ele quem vai revestir você de poder e de autoridade. E é por isso que eu quero pregar esta noite sobre 5 razões porque o crente deve ser cheio do Espírito Santo. Vamos dizer comigo: 5 razões porque o crente deve ser cheio do Espírito Santo. A primeira razão: para poder testemunhar. Para poder testemunhar. E sereis minhas testemunhas. A base da promessa está aí, em falar de Jesus. Mas é falar de qualquer forma? Não. É falar com força, com poder, com autoridade, falar com clareza, falar com a intenção e a intuição e ao mesmo tempo o desejo de ver aquela pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, que ela não apenas ouça o Evangelho, mas para que ela sinta o poder do Evangelho. A boca do ímpio, quando fala de Deus, não é a mesma coisa quando você fala. Tem irmã aqui, tem irmão aqui, que o glória a Deus dele é diferente, sai com força, sai da alma, sai com graça, e quem está do lado, irmão, recebe também. E essa é a razão para vocês testemunharem com coragem, com intrepidez, com ousadia, com força, sem ter medo. Deus quer uma igreja corajosa, por dentro, capaz, não temendo as coisas que o diabo inventa, não temendo os rumores, não temendo as coisas rasteiras que o diabo tenta inventar por aí. É bem verdade que estamos aqui para viver e para morrer. Se viver, vivemos com honra. Se for para morrer, também morreremos com honra, mediante a graça de Deus.
Mas o crente tem que ter, meus irmãos, essa coragem de ser cheio para testemunhar e, acima de tudo, ter dentro dele alegria. Porque veja bem, a Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria. Romanos capítulo 12, verso 12 diz: alegrai-vos na esperança. Aonde está a alegria do crente? Em Jesus. Aonde está a alegria do crente? Em Jesus. E eu tenho uma pergunta para te dizer: se você não se alegrar na igreja, me diga onde é que tu vai se alegrar. Alabracalasterebe calabai. Segura na mão desse crente e diga: tua alegria é aqui. Tu pode ir para Maragogi, tu pode ir para Miami, tu pode ir para Gramado, tu pode passar o mês todo no Beach Park, tu pode ir para um resort, tu pode ganhar o dinheiro que for, mas se a alegria de Deus não visitar teu coração, tu vai ser triste. Ei, igreja do Senhor, levante a mão para o céu. É Deus quem te alegra, é a presença dele quem te alegra. Alegrai-vos na esperança. Quem é a nossa alegria? Como é o nome dela? Jesus. A nossa alegria, meus irmãos, não é a conta gorda bancária, não é o carro novo, não é a casa nova. Nossa alegria não é outra coisa a não ser Jesus. A nossa esperança não são os homens. Nossa esperança não é os poderosos. Nossa esperança não é o dinheiro. O dinheiro pode comprar uma casa muito grande, mas não compra uma família feliz e abençoada. O dinheiro pode comprar um colchão daquele magnético que faz até massagem da panturrilha e na nuca para a gente dormir, mas não consegue te dar uma noite de sono e de paz. Tem crente aqui, irmão, que não tem um colchão bom como esse, mas pergunta, ele dorme. Ele dorme, sonha, baba e ainda ronca. A nossa esperança não é o dinheiro. O dinheiro compra uma casa muito grande, mas não compra uma família feliz e abençoada. O dinheiro pode comprar antibióticos, analgésicos, fitoterápicos, mas não compra saúde para o teu espírito e nem saúde para a tua alma. Oh, aleluia! Nossa esperança quem é? Jesus. Teve um filósofo francês chamado Auguste Comte, que ele queria criar uma religião igual a de Jesus. E ele tinha um sócio que era crente. Aí ele perguntou para o sócio dele: vem cá, eu quero criar uma religião dessa aí, igual a de Jesus, o que é que eu faço? Aí o crente disse assim: eu sei o que é que tu deve fazer. Primeiro, tu tem que nascer de uma virgem, e nessa tu já perdeu. Segundo, tu tem que dar vista a cego, voz a mudo, e esse poder eu já vi que tu não tem. Terceiro, tu tem que morrer, ao terceiro dia ressuscitar. Depois de ressuscitar, tu tem que aparecer ao teu discípulo e depois subir ao céu, sem ajuda de avião, helicóptero ou foguete. E lá no céu, tu tem que encontrar Deus sentado no trono. E à destra de Deus tem uma cadeira, e tu tem que sentar nessa cadeira. Aí ele perguntou assim: acabou? Ele disse: não, falta só um detalhe. E depois, no tempo determinado, tu tem que arrebatar esse povo que tu deixou lá na terra. Tu tem que arrebatar esse povo todo no abrir e fechar de olhos. Aí ele disse assim: rapaz, só Jesus é o Senhor mesmo. Pegue na mão da sua irmã, do seu irmão, e a palavra de Deus diz assim: que todo joelho se dobrará e toda língua confessará
confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segura na mão do teu irmão e diga: Ele é o Senhor que te cura, Ele é o Senhor que te batiza com o Espírito Santo, Ele é o Senhor que elimina o câncer da tua vida, Ele é o Senhor que abre a porta, que expulsa o diabo, Ele é o Senhor que te levanta do pó, Ele é o Senhor que é Senhor desta igreja. Quem acredita, levante a mão. Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor da igreja. E se você crê, dá um glória, dá dois glória, dá três glória. Ele é o Senhor da igreja. Aí assome, né? E todos foram cheios do Espírito Santo. Liribitoclo procaturi biclabraçai. Ayare assomine. Ayare assomine cantomine bracere me andará manara assomine. Ayare assomana. Por que a razão de ser cheio do Espírito Santo? Carta aos Gálatas responde, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, diz assim a palavra: mas os frutos do Espírito Santo é alegria, paz, domínio próprio, bondade, fé. É os frutos. Qual é a razão de eu ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, para testemunhar. Segundo, para que o meu caráter seja transformado. Eu preciso, meus irmãos, ter um caráter cristão. Eu preciso ser uma pessoa de Deus. Não só por aquilo que eu visto, não só pela posição que eu tenho, mas realmente por uma vida transformada interiormente. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele nos transforma para que nós possamos refletir a Jesus para outras pessoas. E aí Ele nos ajuda a viver com amor, aprendendo a perdoar uns os outros, aprendendo a estender a mão. Nós temos muitas pessoas que apontam o dedo, está faltando pessoas que estendem a mão. Nós temos muitos coveiros espiritual. Se Deus levasse algumas pessoas lá para os ossos secos, lá de Ezequiel, e Deus disse assim: o que é que você vê? Eu vejo um bocado de osso. Profetiza: não, Senhor, eu vou enterrar. E consegue ver, vive mais nada, isso aí não presta nem para fazer sabão, enterra logo. Mas por causa de amor, por causa do amor, a gente não quer perder nenhuma vida. A gente é capaz de entender, de compreender. A gente é capaz de lhe abraçar, mesmo você tendo ódio, mesmo você não gostando de nós. Mas a gente ama, porque a gente quer ver você bem. Algumas vezes os crentes ficam zangados, e o pastor tem que ter uma paciência. E eu me lembro que um dos primeiros sinais que Deus me chamou para ser pastor, eu digo: Senhor, me dê um sinal de que realmente o Senhor quer que eu fique na frente da obra. Aí o Senhor me mostrou eu cheio de cabelo branco. Deus estava dizendo: tenha paciência, porque na minha casa tem um zangado, tem um ligeiro demais, tem um devagar demais, tem um esperto, tem um doidão, tem a louca também, tem um sabido, tem aquele que não sabe de nada, tem um ligeiro, tem um apressado, tem um aperreado, tem aquela que surta de vez em quando, tem a doente demais, e tem um saradão. Não tem um problema na vida. Na igreja tem de tudo. E Jesus disse assim: meu filho, mas é tudo meu filho, é tudo meu povo. É como se Deus dissesse: eu conheço a chatice de cada um, mas eu não quero abandonar ninguém.
Eu não quero, porque é meu, é o meu povo, é a minha noiva, é a minha igreja. E nessa parte, nós precisamos ter o quê? Paciência. Diga comigo, paciência. É uma das virtudes, eu aqui assinalei, que o Espírito Santo quer nos encher disso, sabe? Nos dá paciência, controle, domínio, para a gente, meus irmãos, saber o tempo de Deus. Se tem uma pessoa que sabe o tempo de Deus, é aquela que é paciente. Só que o paciente não dá para ser paciente com Deus na carne, porque senão você vai se estressar. Tem que ser paciente pelo Espírito. Os pacientes que é paciente na carne são aqueles calados. Você pensa que é paciente, esse escalado é o pior que tem. Ele é paciente na carne, na hora que ele estoura, sai de perto, porque não é paciente do Espírito. Tem que ser paciente em quê? No Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele te encheu do Espírito Santo para tu saber esperar nele. Eu me lembro que eu queria ser pai. Minha esposa não podia ter filhos, e eu disse: Senhor, eu quero ser pai. Aí 1 ano de casado, 2 anos de casado, 3 anos de casado, 4 anos de casado, 5 anos de casado, e nada desse menino vinha, nada dessas crianças. Aí os meus pais disseram: meu filho, cadê os netinhos? Aí os irmãos da igreja: cadê os profetinhas? Aquela perseguição. E eu disse: Senhor, quero ser pai. E o médico disse: ela tem 1% de chance. E eu perguntei para Jesus: quantos por cento ela tem, Senhor? E o Senhor disse: ela tem 100% nas minhas mãos. Fui pregar no Rio Grande do Norte, lá no Pastor Martins, Mossoró, nesse tempo. Deus me usa em profecia para minha esposa, dizendo: mulher, vou eu te fazer um milagre daqui a 14 dias. Congresso de senhoras. Durante esses 14 dias, Deus me deu uma visão de uma mão fechada dentro do ventre da minha esposa, e essa mão se abria e nascia uma rosa. E era Deus dizendo: estou eu te dando uma menina. A menina hoje tem 15 anos e canta. Aí eu disse assim: Jesus, tu fez um milagre. Agora eu acho tão bonito um casal. Me deu um menino. Aí Deus falou comigo, Messinho. Deus disse assim: eu abri o mar vermelho, prepara, porque agora chegou a hora de eu abrir o Jordão. Segura na mão do teu irmão que eu vou profetizar. Diga: todo crente, ele tem 2 milagres grandes. Diga: o primeiro é o mar vermelho, já se abriu, já contei testemunho. Chegou a hora de Deus abrir o Jordão. Prepara, o Jordão vai se abrir. Ei! Aí eu disse: Senhor, me dá um menino. Quando foi de madrugada, Deus me deu um sonho. Depois de 4 anos, um meninozinho desse tamanho. No sonho ele puxava os fios, quebrava os copos, derrubava a televisão. E em sonho eu disse assim: não, Senhor, mande outro. Aí o Senhor disse: vai ele mesmo. Tem 10 anos de idade, mas já prega. Tenha calma. Aquilo que é seu vai chegar na sua mão. Ei, olha para mim. Alguma vez você leu na Bíblia e Jesus correu? Alguma vez você leu na Bíblia e Jesus estava atrasado e perna para quem te quero? Jesus nunca deu uma carreira no ministério dele, mas nunca chegou atrasado em lugar nenhum. Levante a mão para o céu. O nosso Jesus andando chega primeiro do que o cão correndo. Segura a mão desse irmão e diga: vai chegar. O diabo saiu na frente, cantando vitória. Ganhei, ganhei,
ganhei, ganhou não, Satanás, tu perdeu. Levante a mão e dá glória, levante a mão e dá glória, levante a mão e dá glória. Arabacala serebe calabás. Tenha calma. É aqui eu vou concluir a mensagem. Reduzir aqui. Tenha calma, porque o que é teu vai chegar. O anjo do Senhor visitou Abraão e disse: Abraão, tu vais ser pai. Abraão olhou para o corpo dele e disse: não tem condições, um velho desse. Aí Sara de trás da porta, já de bituca, olhando. O costume começou desde Sara, o anjo falando com o homem, e Sara de ouvido. Ela dá uma risada de incredulidade, não acredita. Só que o anjo repreende e diz assim: acredite, quando eu falar contigo, não duvide não. O que eu faço, o que eu falo, eu vou fazer. É que nem o anjo do Senhor foi para Zacarias, sacerdote Zacarias, e disse: Zacarias, tu vai ser pai. Ele também já é um homem idoso. Só que Zacarias duvida. Aí o anjo diz: tu vai ficar mudo, não vai falar nada. Isabel vai ter um filho. Quando o menino nasce, na hora de colocar o nome, é que Zacarias começa a falar. Porém Abraão recebe essa promessa de: tu vai ser pai. Tu não tem mais idade de ser pai, Sara não tem mais idade de ser mãe, mas eu, o Senhor, vou fazer com que você tenha condições de ter o que o médico não disse que você teria. Tu vai ter um filho. Desde aquele dia Sara ficou fértil, e Abraão voltou a ser Abraão. E o que foi que apareceu? Uma gravidez. A saúde voltou. E aqui Deus me dá uma promessa, uma palavra profética, e o Espírito Santo está me revelando agora. Quentinha do céu. É como se Deus dissesse assim: o meu Isaac vai nascer, porque até agora eu sou Deus de Abraão. Até agora eu sou só Deus de Abraão, mas eu também serei Deus de Isaac. Porque eu também serei Deus de Jacó. E te digo, ó Abraão, que tu terás um filho. A minha promessa vai se cumprir na tua vida. E olha o que aqui o Espírito Santo está me revelando agora, bem fininho, bem fininho. O Espírito Santo está me dizendo assim: fala para o meu povo, que para a minha promessa se cumprir na vida dele, essa promessa que eu fiz vai passar pela saúde dele ou dela, vai restaurar a saúde, para que uma promessa possa se cumprir. Segure na mão do seu irmão. Deus falou para Abraão: eu sou o Senhor, o teu Deus, e para a minha promessa se cumprir na tua vida, eu restauro a tua saúde, para que o meu Isaac apareça, porque eu tenho uma nova geração, e eu estou já preparando o meu Isaac. Levante a mão para o céu, igreja, tenha calma, Isaac vai aparecer, mas antes Deus diz assim: sejam cheios do Espírito Santo, e creiam na minha promessa. Cheios do Espírito Santo. E olhe para cá. E vai ser um tempo, o tempo de muitas coisas caírem por terra, porque o Espírito Santo vai te dar discernimento, compreensão, assimilação. Deus vai aumentar o vocabulário das tuas orações. Deus vai aumentar as tuas lágrimas. O teu coração se alargará. A tua alma ficar mais sensível com a presença do Espírito Santo.
Levante a mão. Deus diz que o engano Ele vai colocar por terra. O engano Deus vai colocar por terra. Profeta Aías era profeta do Senhor. Um rei chamado Jeroboão disse para a mulher dele: se desfaça, mulher, veste roupa que não é tua, fica diferente para que ninguém te reconheça, veste outra roupagem e vai lá na casa daquele profeta chamado Aías. A Bíblia diz que Aías era um homem cego, meus irmãos, não conseguia ver, mas o Espírito Santo estava dentro do profeta. Quando Jeroboão manda a sua mulher lá na casa do profeta Aías, na hora que ela coloca o pé na porta do profeta, o profeta, sem enxergar ela, disse assim: entra, mulher de Jeroboão. Quem te deu prejuízo terá um prejuízo maior do que aquilo que você teve. Eu te abençoarei, diz o Senhor. Há 3 meses atrás, eu perdi o meu pai assassinado. Meu paizinho, um homem de 91 anos, esfaqueado no rosto até morrer. Sentado numa cadeira, onde sentava todas as tardes no condomínio. Um maluco desce de um prédio, surtado, drogado, vai aonde o meu pai está sentado e esfaqueia meu pai no rosto. Um homem de 91 anos. Alguém desce do prédio para socorrer meu pai, o camarada fura a pessoa que foi socorrer o meu pai, o rapaz cai no chão, esfaqueado também. E ele, o criminoso, o bandido, o endemoniado, diz assim: agora você vai lamber o sangue dele, porque eu cumpri a missão. E faz o rapaz lamber o sangue do meu pai, e dizendo: eu sou o anjo tal. Você acha que nós estamos brincando de ser igreja? Que nós se veste aqui todo bonito para vir para o culto só para ficar sentado? Você acha que o pregador vem de lá? Isso aqui tem uma seriedade. Isso aqui, irmão, tem uma seriedade. Tem coisa espiritual no meio. Aqui se planta e aqui se colhe. Alguém perguntou para mim: pastor Danilo, Deus não guardou o seu pai? Eu disse: guardou. Durante 91 anos Deus guardou meu pai. A nossa segurança está em Deus. Você paga caro para morar dentro de um condomínio. Cerca elétrica, tem segurança, tem tudo, cerca elétrica. Você paga caro para ter privacidade, para ter lazer, para ter segurança. Mas o mal está perto de você. Às vezes você sobe um elevador, não sabe quem é que está do lado. Por isso, esses últimos tempos, é Deus dizendo assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. E não há outra preparação maior do que essa que o Senhor diz pelo tema desse congresso. E foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. Ei, olha para cá. Deixa eu concluir. Há 6 meses atrás, Deus disse assim: faça um jejum. Eu nunca fui de fazer jejum, mas era uma cobrança tão grande, irmão, um peso. Deus dizendo assim: faça jejum. Eu tive sonho eu fazendo jejum. Faça jejum, faça jejum. E eu fiz um jejum de 21 dias. Eu me alimentava uma vez por dia. O jejum foi tão grande, irmão, foi tão forte, que até pedra no rim saiu.
de tanta água que eu bebi. Quando eu terminei o jejum, eu não recebi bênção, eu não recebi nada material. Eu disse: Senhor, tu me chama para me fazer um jejum desse, e nada aconteceu. Só que olha o que é que o Espírito Santo disse para mim, e hoje eu aviso para a igreja do Senhor. Nem sempre quando Deus te leva para orar, para buscar a presença dEle, nem sempre, quando Deus te leva a fazer consagrações, rogos, jejuns, nem sempre quando Deus te leva à oração é porque Ele quer fazer alguma coisa material. Às vezes o maior milagre que Deus quer fazer na sua vida é te dar forças para você suportar aquilo que Ele permitiu que acontecesse na sua vida. Senhor, não aconteceu nada, mas eu te levei ao jejum antes. Porque tu precisa ter coração para suportar o que Deus vai permitir. Põe a mão no seu coração. Eu não costumo chamar o povo na frente para ser batizado com o Espírito Santo. O povo é batizado onde está. Porque é Ele quem batiza e Ele está aí. Aleluia. Os cantores, por favor, feche os seus olhos. Pai, nós clamamos a Ti. Nós entendemos que não há uma força tão grande como a Tua. Nós entendemos que não há uma glória maior do que a Tua. Nós entendemos a importância da Tua promessa, da Tua palavra em nossa história. Nós entendemos isso. E o Teu povo que aqui está, meu Senhor, se reúne nesse templo para orar a Ti, para esperar por Ti, pelo um poder que não emana da terra, mas que emana do céu, pelo um poder que só os céus podem dar. E eu sei que o Senhor, através do Teu Espírito, está nesta igreja para fazer algo que nós oramos, algo que nós pedimos, algo que nós estamos esperando da Tua parte, meu Senhor. Assim como aquele dia, Senhor, aconteceu, Tua história se repete, meu Senhor, mediante os Teus propósitos, no tempo determinado, designado pelo próprio Senhor. E eu te peço e faço essa oração. Eu abro meu coração, eu abro a minha alma e te digo em nome de Jesus: batiza com o Espírito Santo e com fogo agora. Batiza, meu Senhor, na força do Teu Espírito, a cada jovem, a cada irmã, a cada irmão, a cada visitante, a cada senhor e senhora, a cada obreiro que está aqui, o Teu revestimento, a Tua presença gloriosa, que é mais forte do que o diabo, que é mais força do que o pecado, que tem mais força do que qualquer amarração de Satanás. Que o Teu Espírito passe agora aqui, Senhor, e encontre um coração aberto, adorando, aberto, te glorificando, aberto, te exaltando. Que esse Espírito do Rei da Glória venha sobre a noiva, a noiva, a noiva do Cordeiro, noiva do Cordeiro. Que esse mesmo Espírito coloque por terra agora todo espírito do diabo, toda incredulidade, toda força contrária. Vai saindo agora, vai saindo agora. E vem Espírito de Cristo, e vem Espírito Santo, vem levantar o profeta, vem levantar o vaso, vem levantar a irmã, vem levantar o irmão. Toca na vida desse crente, renova ele, renova ela, enche ele, enche ela. Agora, meu Senhor, aonde tiver um crente com o coração aberto, batiza
batiza, batiza agora, sopra agora, sopra agora. Vem vento norte, sopra vento sul, enche a tua graça, enche a tua igreja. A noiva te espera, o povo é teu, o diabo já saiu, a tua igreja está de pé. Levanta a tua noiva com cânticos espirituais, na revelação do teu espírito, na força do teu espírito, na graça do teu espírito, na palavra pregada pelo teu espírito. E quem for batizado, comece a falar em línguas estranhas. Seja cheio, cheio, seja cheio, cheio, seja cheio. Enche a tua casa, enche a tua noiva, enche o teu povo. Igreja do Senhor, levante a sua mão e comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Prepara. Só as vozes femininas, vamos lá. Quando o vento soprar, vozes femininas. Vozes masculinas. Toda a igreja, vamos lá, suas vozes. Incline a sua cabeça. Incline a sua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus, eu repreendo toda osteoporose, pedra na vesícula, cálculo renal. Saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Hanseníase, problema na bexiga, problema na próstata. Jesus cura a tua próstata. Jesus restaura a tua próstata. Cisto, policisto, problema no ovário, no útero. Receba saúde no teu útero. Receba saúde no teu ovário, em nome de Jesus. Coração crescido, veia entupida, em nome de Jesus, desentope essa veia agora, seja desentupida. Receba o livramento de Deus ainda hoje. Problema na pele, hanseníase, sai toda alergia da tua pele, sai agora em nome de Jesus. Estômago, problema no estômago, úlcera, esteatose hepática, todo problema no fígado, no intestino, todo problema na pele, no coração, nos pulmões, na garganta, na tireoide, no ouvido, no labirinto, em nome de Jesus. Receba saúde no teu corpo agora. 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 Receba o poder do Espírito Santo agora. Receba o livramento de Deus agora. Seja cheio e seja curado. Seja cheio e seja curada. Seja cheio e seja curada. Anai assoma, anai. Sai asma. Sai morte. É uma ordem. Sai morte. Sai câncer, é uma ordem. Sai, sai, sai.
Em nome de Jesus é uma ordem. Sai morte. Da Catore Biclobra, declabra sumine. Põe a mão no seu coraçãozinho. Diga comigo: Senhor, eu me perdoo, e eu perdoo quem me ofendeu. Eu libero isso da minha vida. Eu resolvo minha pendência hoje. Eu não vou mais carregar esse peso no meu coração, porque eu sei, Senhor, que através de um perdão a minha saúde chegará. E eu recebo pela fé. E fé é ter a certeza que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. E eu estou esperando saúde. E hoje eu recebo esse abraço do Espírito Santo, me dizendo: eu te curo, eu te saro, eu te renovo e te coloco de pé, forte, sábio e cheio do meu Espírito. Só quem acredita, dá um glória maior que você puder.